União e festa. Sobre a festa, dá para se dizer que sim, com alguma pitada de ironia. União já está bem longe, né? A gente vai falar agora de Brasília, nossa capital federal, porque, meus amigos e minhas amigas, a virada do ano na nossa querida Brasília deve ter sido bem animada, né? Isso porque com 2 ganhadores na Mega Sena, provavelmente a festa deve estar acontecendo até agora. Mas isso destoa muito do clima entre os poderes, a revolta do Congresso com o ministro Dino, etc, etc. Ninguém melhor que a nossa querida repórter Luciana Verdolim, sempre com a apuração mais precisa da capital. Vamos ouvir os ecos do Congresso Nacional. Beleza, minha querida? Conta pra gente como é que tá o clima aí. Bom dia, Marinho. Um bom ano novo para todos, o pessoal do estúdio, a quem está acompanhando a gente. Olha, 33 aí sortudos, foram 33 cotas de bolão, 2 bolões ganharam aqui da Mega Sena de Brasília, 33 pessoas foram beneficiadas e estão curtindo o dia do ano como milionários e não vão mais se preocupar com essa briga que a gente está vendo na esplanada dos ministérios entre governo, oposição, Congresso Nacional e Supremo Tribunal Federal, e a avaliação é de que o ano vai ser bastante movimentado, está só começando. Mas olha só, nesse 1º de janeiro de 2025, muitas decisões, inclusive do próprio governo Lula, foram já definidas, sancionadas, dando tom aí desse primeiro semestre para 2025, passam a valer a partir de hoje. Você citaria quais são as principais, até para a gente situar a nossa querida audiência? As medidas, né, já foram aprovadas, seja pelo Congresso Nacional, seja pelo Palácio do Planalto, mas a mais popular é a questão do aumento do salário mínimo, começa a valer a partir de hoje, de 1.412, sobe para 1.518, um aumento de 7,5%, R$ 106. Pagamento já agora, a partir do próximo mês, em fevereiro, as pessoas já vão receber com o novo valor do mínimo. Vale ressaltar também que com o pacote de corte de gastos, o governo fez algumas medidas, tem mudanças no BPC, naquele benefício de prestação continuada que começa a valer hoje, mudança também no abono salarial, que hoje beneficia quem ganha até 2 salários mínimos, é aquele como se fosse um 14º, né, para o trabalhador brasileiro, vai cair para 1 salário mínimo e meio, segundo as regras aí do novo pacote de corte de gastos. O Fundeb também teve mudanças nas regras, o Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica, tudo isso dentro daquele pacote de medidas que foi aprovado pelo Congresso Nacional. O Ministério da Fazenda divulgou ontem também novas regras para as bets, para aquelas plataformas de jogos online. Começa a valer hoje, não pode funcionar no Brasil bets, plataformas que não estiverem hospedadas em território brasileiro, elas precisam de autorização da administração federal para funcionar. São 104 empresas que estão ok, que têm a possibilidade de instalar até 3 sites diferentes, e 33 receberão autorização do governo federal para atuar somente em nível estadual. Tem a taxação também que começa a valer hoje, mínima de 15% sobre lucros de multinacionais. O governo está de olho aí no aumento da arrecadação, e para quem sonha em fazer parte das Forças Armadas é mulher e não podia até então. A partir de 2025 também, a partir de hoje, isso já é possível. O prazo de alistamento vai até o dia 30 de junho. 28 municípios de 3 estados brasileiros vão oferecer 1.500 vagas para as mulheres que queiram ingressar no Exército, Marinha e Aeronáutica. Luciana, ainda continuando com você, só para a gente ter clareza aqui em relação ao fato que o presidente Lula sancionou a lei que derruba a volta do famigerado DPVAT, né? E realmente, pelo visto, esse seguro não será cobrado a partir de 2025. Como é que vai ser isso exatamente? Você pode nos contar? Em 2019, a gente precisa voltar um pouquinho para explicar direito. Em 2019, o governo daquela época suspendeu o DPVAT, que tinha supostas irregularidades, tinha denúncia de pagamentos ilegais, de que o valor arrecadado era muito maior do que o valor efetivamente repassado para quem precisava, né, para quem sofria acidente, e então o DPVAT acabou. O governo federal, ele queria retomar
essa cobrança, retomar esse pagamento, principalmente por conta de problemas nas contas do INSS e também nas contas da saúde, porque sem essa indenização, quem mais precisa, esse é o discurso do governo pelo menos, quem mais precisa ficaria sem esse benefício que era pago pelo DPVAT, por exemplo, de quem não tem seguro de carro. Houve uma forte resistência por parte do Congresso Nacional, por parte dos governadores. Muitos afirmaram que não fariam a cobrança, entre eles o governador aqui do Distrito Federal. Então, o que o governo diz? Diante de tanta insatisfação, o presidente Lula acabou aí sancionando a revogação. Não tem DPVAT esse ano, não tem aquela cobrança, né, do novo valor que estava sendo estipulado pela administração federal, mas o governo federal diz que ainda está estudando medidas com a necessidade de mudanças. É isso aí, muitos temas agitadíssimo por aí, Luciana. Tamo junto, obrigado pela presença aqui hoje. E que seja a primeira de muitos ao longo desse 2025. Obrigado. Bom, minha querida bancada, o buffet está servido aqui para vocês. Realmente, fiquem à vontade. DPVAT, aumento do salário mínimo, porém com restrição, botando um limite ali para o crescimento, ajustado a 2,5% acima da inflação. Então, mas pelo visto, deu um passinho, por mais que seja um passinho ali curto, na direção do corte de gasto. Diogo da Luz. Eu acho que é melhor um pequeno corte, um corte mal feito, do que nenhum corte, né? Mas quando a gente vê que tem de um lado um corte, mas de outro lado a gente tem um aumento brutal nos gastos com a Lei Rouanet, por exemplo, que é mais que dobrou nesses últimos 2 anos, eu fico pensando, vão realmente fazer economia? Eu tenho muita dúvida se esse governo tem disposição para fazer um 2025 enxuto como deveria ser. E queria comentar um pouco sobre o que falou a Luciana Verdolim também, porque eu vejo muito legal abrir o alistamento para mulheres, mas 1.500 mulheres, enquanto a gente vê que 85 mil pessoas se alistam por ano, é menos de 2%. A direção é boa, mas é muito pouco. E aí eu me pergunto, só agora começou? Porque eu me alistei na aeronáutica faz muito tempo e frequentei por algumas vezes, até para fazer exame médico que a gente tem que fazer para aviação. Grande parte da minha vida foi na aeronáutica. Sempre havia mulheres sargento, mulheres médicos, fardadas. Então eu sempre tive a noção que pelo menos 2 a 3% de mulheres militares já havia. Aí eu me pergunto, é de fato um aumento com relação aos outros anos ou é só mais uma política para inglês ver e não está mudando nada na realidade? Não, outra, até mudar na realidade, quando a gente olha para a questão do salário mínimo. O aumento do salário mínimo para os 516 ou 18, salvo engano, ele não é um aumento real. E por que eu falo que não é um aumento real? Porque no final das contas, com o preço do dólar, gente, mais uma vez, dólar não é só para viajar, Disney, não. Dólar está ligado ao valor dos alimentos, o dólar está ligado ao valor da nossa gasolina, o dólar está ligado a várias questões dos remédios, principalmente, importamos bastante. Então, assim, o dólar tem um impacto geral na economia. E o dólar está cada vez mais alto em relação à nossa moeda, que está se desvalorizando. A própria lógica inflacionária tem sido muito alta também, embora o reajuste tenha sido um pouco acima da inflação. Mas o poder de compra do brasileiro está caindo. Então, assim, parece, e eles anunciam como se fosse uma medida, olha, o salário mínimo aumentou mais de R$100, como se fosse algo assim estrondoso. E as pessoas se impressionam e pensam, isso quer dizer que tô ganhando mais. Só que você está ganhando mais num 2025, que o poder de compra geral está pior, porque as coisas estão mais caras. Então não é um aumento real. Ontem o senador até Rogério Marinho, lá do PL do Rio Grande do Norte, ele chegou a chamar a medida em questão de uma medida que foi anunciada com um tom de populismo, porque no final das contas é para gerar uma impressão, uma sensação de que as coisas estão dando mais certo do que de fato elas estão dando. Agora, falando em dólar caro, eu discordo um pouco, Jéssica, porque eu acho que o dólar fortalecido é bom. O Durso também falou que pode ser ruim, eu vejo exatamente o contrário. Dólar forte significa que o maior país do mundo está fortalecido. E se ele está fortalecido, ele vai ser mais ativo no comércio e todos vamos ganhar. Vejam a China, que crescia 5, 6, 7, 8, 9% ao ano, o quanto o Brasil não foi beneficiado com isso. Dólar caro é bom. O que precisamos ter é um real valorizado. O que nós vivemos mesmo foi a desvalorização do real por falta de credibilidade no país. É isso que eu espero que o governo consiga mudar e, como você disse no começo também, a vinda da safra
possa ajudar a fazer o nosso real ganhar valor, pelo menos por alguns meses, e aí o governo tome juízo, faça economia e a gente possa ver um real forte de verdade. É uma tese defensável, com certeza, mas eu vi a nossa querida Jess Peixoto fazer uma carinha de não sei se eu concordo, não. Então eu quero já fazer o primeiro isqueirinho, faísquinha aqui de 2025. Primeiro, basta. Vai que é sua. Não, eu discordo profundamente. Eu entendo a questão do dólar se fortalecer no cenário global, mas aí eu olho para a nossa comparativa, que é a desvalorização do real. Então, uma coisa é uma moeda, como se a nossa moeda estivesse fortalecendo e o dólar estivesse fortalecendo, seria um outro cenário. Só que eu acho que a situação do dólar no Brasil tem alguns agravantes. Um é tecnologia. Nós importamos muita tecnologia. Então, um Brasil com um dólar mais caro significa um Brasil com menos inovação, com setores com mais dificuldade de comprar as tecnologias que estão sendo produzidas no mundo. E isso me preocupa muito, porque isso significa também um atraso na pujança da nossa economia. E um outro ponto dentro disso é a própria inabilidade desse governo de passar credibilidade. E por isso o dólar indo cada vez mais às alturas. Então eu acho que são pontos assim que, embora eu entenda o que você está falando sobre a moeda ser forte, uma economia forte, para a China, quando a China ainda tem uma moeda super desvalorizada, mas ela tem um funcionamento econômico muito diferente do nosso, sabe? Imagina o argentino, o Milei, preocupado com o dólar forte. Ele está contente porque o peso argentino também está se fortalecendo. Foi a moeda que mais se fortaleceu no ano. Então, para ele é bom. O dólar vai ficar forte, os Estados Unidos vão comprar mais, a Argentina está com o seu peso mais forte, vai vender mais, vai comprar mais, vai gerar mais emprego. O que está acontecendo é que o real está derretendo por falta de credibilidade. Eu quero as moedas do mundo fortes e quero o real mais forte que as outras moedas. Isso sim, eu quero o mundo forte, porque daí é todo mundo crescendo e ficando rico.